Sua primeira aparição é para defender Alone, o corpo humano de Hades no século XVIII. Alone Hades estava prestes a ser atingido por um ataque de Doku de Libra, na catedral onde o Imperador das Trevas estava escondido. Cagarro faz frente ao Cavaleiro de Ouro, lutando de igual para igual até ser interrompido por Alone, mostrando então que Cagarro, além de ter um poder equivalente a um Cavaleiro de Ouro, também protege Alone Hades com todas as suas forças. Lembrando que nessa ocasião, Alone teve a ponta de seus dedos feridos, o que deixa Cagarro muito nervoso e o faz atacar o Santuário de Atena. Querendo vingança, o espectro de Bennu vai até o Santuário de Atena. Ele almeja derrotar Doku de Libra, que a cada passo na história vai se tornando o grande rival de Cagarro. Porém, Cagarro se depara com o Cavaleiro de Ouro de Touro. Rasgard de Touro, também conhecido como Aldebaran, impede o avanço do espectro. Eles se envolvem em uma intensa batalha, onde o Cavaleiro de Touro tenta fazer Cagarro refletir sobre sua atitude violenta, porém ele não é ouvido pelo espectro. Cagarro consegue dominar a luta e ferir gravemente o Cavaleiro de Touro. As técnicas Explosão da Coroa Solar e Crucificação Anki deixam o Cavaleiro de Touro encurralado. Porém, Rasgard não se dá por vencido e após ver seus discípulos presentes no campo de batalha, ele consegue derrotar Cagarro de Bennu com seu golpe Supernova Titânica. Na batalha contra Rasgard, Cagarro deixa o Cavaleiro de Touro completamente cego de um olho, além de deixar graves queimaduras em seu corpo. Porém, como sabemos, o espectro é derrotado, mas o Cavaleiro Dourado, ao invés de matá-lo, poupa a vida de Cagarro, alegando que o espectro não seria mal por completo e tendo na verdade um bom coração. Cagarro então vai embora furioso, dizendo que ele prefere escolher quem vai proteger e quem vai combater. Mas as palavras do touro acabam contaminando a essência de Cagarro, que depois retorna para ajudá-lo. O espectro de Bennu então reaparece no santuário tempo depois, e na ocasião Rasgard de Touro lutava contra os espectros Kill de Durahan e o Imber de Morcego, que tentavam matar o Cavaleiro de Pégaso. Rasgard até mesmo sacrifica seus ouvidos nesta batalha, para não cair em um sono profundo enquanto lutava com os espectros. Cagarro de Bennu aparece e salva o Cavaleiro de Bronze, tema de Pégaso que estava desacordado. Cagarro ajuda Rasgard e assim acaba pagando sua dívida de honra com o Cavaleiro de Ouro, que poupou a sua vida. O Bennu até mesmo avisa Tema que na verdade a maioria dos espectros de Hades estão sob o comando de Pandora e não de Alone. Vemos aqui que Cagarro é uma exceção e além de agir por conta própria, segue apenas as ordens de Alone Hades. Mas após pagar sua dívida com Aldebaran, o Bennu corta seus laços com o exército de Atena. Na batalha que aconteceu no castelo de Hades, na Terra, Doku de Libra acaba confrontando o deus do submundo e o castelo desmorona sobre ele. Tema e os outros durante muito tempo acreditavam que o Cavaleiro de Libra havia morrido, porém na verdade, Cagarro de Bennu havia salvo sua vida e o enviado para a ilha Canon, onde Doku ficou aos cuidados de Défteros, que assume a armadura de Gêmeos. O espectro de Bennu se reencontra com Doku posteriormente, após o Cavaleiro de Ouro ter uma luta extremamente desgastante contra os espectros Queen de Mandrágora, Sylphid de Basilisco e Gordon de Minotauro. Doku enfrentou esses três quando voltou para o Santuário de Atena para resgatar a armadura da deusa. O santuário na ocasião estava vazio, já que Atena e seus cavaleiros marchavam rumo ao The Lost Canvas no céu, e Doku estava quase morto e Cagarro apareceu. Porém, sem hesitar, ele ataca o Cavaleiro de Ouro. Doku pergunta por que Cagarro o salvou e agora estava querendo lutar. O espectro responde que foi tudo um plano de Hades para obter a armadura de Atena. Cagarro utiliza Doku para derramar seu sangue sobre a estátua de Atena, que fica pequena. Isso acontece porque Défteros mistura o sangue de Atena ao de Doku para que o cavaleiro saísse de seu coma. Porém, nessa ocasião, Défteros, vestindo a armadura de Gêmeos, aparece e salva Doku junto da armadura de Atena. Como sabemos, Hades cria 9 templos malignos no céu, sendo que cada um desses templos possui um guardião. Cagarro de Bennu é um desses guardiões, protegendo então o templo da Terra. Cada um dos 9 templos tem o nome de um planeta do Sistema Solar, seguindo, é claro, o Sistema Solar considerado no século XX, sendo Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão.
quando Régulos de Leão, tema de Pégaso, e a Atena Sasha, que estava sem os poderes de Atena no momento, chegam no Templo da Terra, Cagarro já começa a atacar todos com as suas chamas. Quando Régulos iria começar a luta contra o espectro, Doku surge de um portal e pede para todos seguirem em frente, que ele se encarregaria do espectro. Depois de uma violenta luta entre os dois, Doku descobre que Cagarro não tem a mesma essência maligna dos espectros, mas sim que ele estava triste devido às coisas que aconteceram em sua vida como humano. Doku então utiliza o último dragão para se sacrificar junto de Cagarro, porém o espectro relembra do seu passado e também de seu irmão, e nessa hora uma fênix surge atrás de Cagarro, que usa o seu golpe para mandar Doku de Libra de volta para a Terra. Quando criança, Cagarro vivia junto com seu irmão mais novo, chamado de Sui. Durante sua infância, Cagarro lutou em brigas de rua para ganhar dinheiro para sustentar os dois, enquanto Sui ficava desesperado, com medo que seu irmão se machucasse por causa dele. Sui então tira sua própria vida, pulando de um precipício, achando que era um fardo para seu irmão, e que agora Cagarro possa aproveitar sua vida em paz e sem ter que se preocupar com ele. Porém, após isso, Cagarro foi cada vez mais envolvido em sentimentos ruins, como violência e raiva. E finalmente, em um ponto ainda desconhecido, Cagarro se tornou um dos 108 espectros de Hades. Sendo assim, ele começou a ver Alone como sendo seu irmão mais novo, e por isso queria protegê-lo a qualquer custo. Em The Lost Canvas, o espectro de Bennu possui várias técnicas muito poderosas, como por exemplo a explosão da coroa solar, a crucificação Ankh e a elevação das trevas. E uma coisa que essas técnicas têm em comum é que todas elas são feitas à base de fogo, ou então de fogo negro. Mas continuando, vamos falar sobre Ikki de Fênix ser a reencarnação de Cagarro de Bennu. Uma grande discussão entre os fãs de Cavaleiros do Zodíaco é se Ikki, o Cavaleiro de Bronze de Fênix, na saga clássica, seria realmente a reencarnação de Cagarro, o espectro de Bennu em The Lost Canvas. Em termos de aparência, temos vários elementos que parecem deixar explícito a referência de um ao outro. Como sabemos, Cagarro é praticamente o Ikki no traço da Shiori Teshirogi, a autora de The Lost Canvas. Porém, é claro que o Bennu tem uma aparência mais velha, mas até mesmo suas sapures de espectro em seu corpo têm detalhes semelhantes à armadura de Fênix, como por exemplo, peitoral, ombreiras, braços e joelheiras. Mas agora vamos falar um pouco das aves que simbolizam as vestimentas dos dois guerreiros. Vamos começar pelo Bennu na mitologia egípcia. O Bennu é uma garça real, trazia em sua cabeça uma coroa e era considerado a alma do deus Sol Ra. Segundo Heródoto, o Bennu surgia apenas a cada 500 anos, trazendo o corpo do pai falecido, e seu nome Bennu vem do verbo Eben, que significa brilhar ou então erguer-se. E quanto a Fênix, é uma ave que quando morre entra em combustão e renasce das próprias cinzas tempo depois, representando a imortalidade e os ciclos da natureza. Segundo o mito, quando sentia que iria morrer, a Fênix montava um ninho com incenso e outras ervas aromáticas para ser incinerada pelos raios do sol. O que poucos sabem é que o mito da Fênix foi inspirado no mito do Bennu egípcio e inclusive também é citada na China e no cristianismo. Aliás, é curioso notar que Bennu também entra em combustão e renasce das próprias cinzas. Esse é o primeiro indício de que Bennu e Fênix, na verdade, são a mesma ave em mitos diferentes. Seria então Ikki e Cagarro a mesma alma em corpos de épocas diferentes? Pode não parecer importante, mas os nomes tanto de Ikki quanto de Cagarro têm o mesmo significado, sendo faísca de fogo, e é impossível não perceber que ambos têm personalidades parecidas, são esquentados, explosivos e gostam de resolver tudo com os punhos. Mas quanto a Cagarro, vale a pena destacar mais algumas coisas, como uma das falas de Asgard de Touro em The Lost Canvas. Ele disse para o Bennu: apesar de toda essa sua truculência, você não possui uma índole maligna. Como podemos ver, Asgard percebe que Cagarro não tem uma índole do mal, mesmo sendo um espectro. O Cavaleiro de Touro também chega a dizer que Cagarro está lutando pelos ideais errados e que inconscientemente ele sabe disso, por isso suas chamas não queimam apenas os inimigos, mas também o próprio corpo de Cagarro. Então o Bennu sabia que seu comportamento estava errado, mas se obrigava a fazê-lo assim mesmo.
Como sabemos, Cagarro de Benu só luta por uma única pessoa, sendo esse Alone o receptáculo de Hades. Ele não se move por mais ninguém, nem se importa com mais nada que não seja o receptáculo do Deus dos Mortos. Essa afirmação vem do próprio Cagarro. Alone é o receptáculo de Hades, assim como o Shun de Andrômeda também foi em sua era. Vemos que aqui temos mais uma ligação entre Cagarro e Ikki. Ambos protegeram a pessoa que seria o receptáculo de Hades, por seus próprios motivos. Cagarro protegia Alone porque este o lembrava de seu falecido irmão mais novo, o Sui. Ikki protegia Shun porque ele era seu irmão mais novo. Outra coincidência? Acredito que não, hein? Tudo isso com certeza foi milimetricamente pensado pela autora Shiori Teshirogi. Tanto Cagarro quanto Ikki possuíam irmãos mais novos. Cagarro participava de lutas para conseguir comprar comida para seu irmão menor, visto que eles eram órfãos. Ikki e Shun também eram órfãos e o mais velho sempre protegeu o mais novo. Vale aqui ressaltar que os kanjis de Sui são os mesmos que escrevem Esmeralda, a única flor que brotou na Ilha da Rainha da Morte, como Ikki mesmo disse. Era ela seu único conforto, tal qual Sui foi para Cagarro. Ikki e Cagarro tinham irmãos mais novos, mas Sui fazia o papel de Esmeralda na história de Cagarro e não o de Shun. E nesse momento você deve estar se perguntando, por que Sui seria a Esmeralda de Cagarro e não o Shun do Espectro? Muito simples, galera. Na verdade, Sui se matou, na esperança de deixar de ser um fardo para o seu irmão. Sua morte, porém, é o fator decisivo para que Cagarro se tornasse um espectro poderoso, com um cosmo comparável ao dos 3 juízes do submundo. Da mesma forma, Ikki só conseguiu usar o poder de seu ódio como seu mestre Guilty queria após a morte de Esmeralda, pelas mãos de seu próprio pai. Logo, isso é mais uma coisa que Cagarro e Ikki têm em comum, e ambos só puderam crescer em poder após a perda de pessoas importantes. E o Benu, ao final de sua vida, vendo que Doku iria se sacrificar para que ele não morresse sozinho, Cagarro se dá conta da vida errada que vivia. Estava abandonando seus sentimentos por causa de toda sua tristeza passada. Acontece então uma cena muito bonita, no qual as chamas de Cagarro se tornam vermelhas e surgem atrás dele as asas e a cauda de Fênix, e ele voa então na direção de Atena. Este já foi um forte indício de que ele se tornou Fênix, mas não para por aí. Cagarro também afirma que se Sasha e Tema não forem capazes de salvar Alone, então ele iria reencarnar para protegê-lo, além de dar a entender que Shun poderia ser a reencarnação de Alone, por ambos serem os receptáculos de Hades e a criança mais pura de suas respectivas eras. Ele dá a entender de que reencarnaria como Ikki, o Cavaleiro de Bronze Imortal. Então, galera, Cagarro é sim a reencarnação de Ikki em The Lost Canvas, mas não quer dizer que na linha temporal da saga clássica, o autor Masami Kurumada siga essa regra. Como sabemos, ele fez seus próprios Cavaleiros de Ouro no século XVIII em Next Dimension, sem ligar para os Cavaleiros criados por Shiori Teshirogi em The Lost Canvas. Mas resumindo, o Benu e a Fênix são o mesmo animal mitológico em culturas diferentes. Ambos os nomes, Ikki e Cagarro, possuem o mesmo significado faísca de fogo. Os dois guerreiros protegeram o receptáculo de Hades de suas respectivas eras. Ambos tiveram um irmão mais novo. Tanto Ikki como Cagarro tiveram a morte de uma pessoa importante como combustível para evoluir seu poder. Cagarro de Benu se transforma em uma fênix no final de sua vida, dando a entender que reencarnou como fênix no futuro. Pois bem, galera, depois disso tudo, qual é a opinião de vocês? Cagarro é a reencarnação anterior de Ikki? Comente aí pra eu saber e, é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmo?